Fala meu amigo, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Manual do Dinheiro. Hoje eu vou falar aqui sobre um tema, tá, que é a preocupação aí de muitos investidores de fundos imobiliários, porque o investidor de fundo imobiliário geralmente ele tem um perfil mais conservador, tá? Ele tá mais, ele tende mais a se preocupar com a segurança, tal, do investimento, e muitos deles têm essa preocupação. Ah, será que o fundo imobiliário pode quebrar? Será que o valor pode ir a zero? Como acontece nas ações e tal. Então nesse vídeo aqui eu venho aqui levantar alguns tópicos a respeito disso, venho discutir a respeito disso. E no final eu vou dar exemplos práticos aqui que aconteceram, né? Para ver como é que faz quando o fundo imobiliário está numa situação mais difícil, principalmente aí após essa pandemia agora, né? Como é que os fundos imobiliários, um deles na verdade teve zero de distribuição, como é que ele fez. Então vou estar falando isso mais pro final do vídeo, tá certo? Então vamos lá. Será que os fundos imobiliários podem quebrar, podem falir, ir a zero, ficar no negativo, no vermelho? O que é que pode acontecer? Então vamos lá. Bom, o fundo imobiliário ele pode quebrar? Então é o seguinte, é possível, mas não é provável, tá? Nós vamos entender isso, vou levantar diversos pontos aqui, certo? Mas a primeira coisa que você tem que entender é que quando você adquire um fundo imobiliário, você não está adquirindo ali um pedaço de papel que oscila. Não, você, por trás daquele pedaço de papel que você compra, aquela cota daquele fundo imobiliário, tem imóveis por trás disso, tem patrimônio, certo? Então você está adquirindo junto o patrimônio do fundo, tá? Que é o que eu falo aqui, ó. Quando você compra um fundo imobiliário, você compra também um patrimônio líquido, certo? E o nome disso é valor patrimonial da cota, certo? O que é o valor patrimonial da cota? Eles pegam todos os prédios comerciais, todos os imóveis, os ativos que aquele fundo imobiliário tem e dividem pela quantidade de cotas. Então, vamos dizer que o valor patrimonial da cota é R$100. Isso quer dizer que cada cota que você comprar daquele fundo imobiliário, você está adquirindo referente a R$100 de valor daquele patrimônio total, certo? Então não é um ativo vazio, vamos dizer assim. São imóveis que compõem um patrimônio e você tem aquele patrimônio é do fundo, ou seja, você é dono daquele patrimônio indiretamente. Então não se esqueça disso. Primeira coisa, você está comprando um patrimônio, tá certo? Então, a venda desse patrimônio sempre pode ser feita para suprir eventuais emergências, tá? Então, vamos supor aqui que você tem um prédio, você vai e compra um apartamento de R$500 mil, você tem uma emergência, você compra um apartamento físico, você financia ele, você quita ele, você tem ali você tem um apartamento relativo a R$500 mil, você precisa de, vamos dizer, R$50 mil, certo? Aí você teria que vender esse seu ativo para levantar esses R$50 mil para emergência, tá certo? Então você tendo um apartamento, você tem um patrimônio que pode ser vendido e convertido em dinheiro. Da mesma forma, o fundo imobiliário, certo? Você tem ali ativos por trás daquele patrimônio que podem ser vendidos em caso de emergência, caso ele passe por alguma dificuldade, tá certo? E raramente você vai precisar vender patrimônio, porque todo esse patrimônio é gerador de renda. Então você vai conseguir no mínimo gerar alguma renda em cima desse patrimônio para equilibrar algum período de crise, alguma dificuldade, tá certo? Vou explicar isso mais para frente. O fundo imobiliário ele pode emitir CRIs para comprar mais imóveis, tá certo? Isso é importante você ver, tá? Que o fundo imobiliário ele pode gerar uma dívida, tá? Mas é uma dívida que está lastrada em imóvel que ele vai comprar. É diferente de uma debênture, que é uma dívida relativa ao que uma empresa vai gerar, que é algo muito mais incerto. Aqui, o fundo imobiliário ele pode se alavancar, ele pode tomar dívida, mas no caso, é para compra de imóveis. É muito mais seguro, mais previsível, porque esse imóvel que o fundo imobiliário adquiriu com essa dívida, ele vai ser usado e vai gerar renda, fluxo de caixa, tudo para pagar as parcelas desse empréstimo que o fundo imobiliário tomou. E se em última instância o imóvel, vamos dizer assim, o imóvel ficou totalmente desocupado e não vai ter fluxo de caixa para pagar as parcelas,
ele pode vender esse imóvel e pagar a dívida que ele tem. Agora é muito difícil o imóvel que o fundo comprou ficar totalmente desocupado, a não ser que seja um setor ali que foi totalmente atingido, como nós vamos falar aqui mais à frente, pela crise, e que ele ficou 100% desocupado, aí tudo bem. Tá? Mas, em última instância, ele pode vender o imóvel para pagar as parcelas do CRI. Então muita gente se preocupa com alavancagem, com dívida, do fundo imobiliário tomar dívida. Ele pode fazer, não é proibido, mas é uma dívida segura. É bem mais segura do que comparado com empresa. Entendeu aí o que eu quero dizer? O que você tem que ficar de olho no caso das dívidas dos fundos imobiliários é a relação ativo-passivo. Tá certo? Vamos dizer que o fundo imobiliário ele tem aí 100 milhões no ativo dele, que é o conjunto de todos os imóveis que ele tem. E ele tem uma dívida de 200 mil. Desculpa, 20 milhões. 20%, né? Então, isso aí, ele tem um ativo e tem um passivo, uma dívida de 20 milhões. Esse passivo ele vai sendo amortizado com o tempo. Você só tem que ficar de olho se essa relação ela não vai começar a crescer demais. O passivo começar a crescer perigosamente, chegando aí na metade do ativo, ou até mais de 50%. Então, isso aí você tem que ficar de olho. Agora... É um passivo seguro porque está lastreado em imóveis. É isso que eu quero que você entenda. Não é lastreado em uma empresa que num mês pode ter um faturamento pior, pode ir mal os negócios. Aí no caso essa operação já não vai ter uma queda muito brusca. Uma ação pode chegar a zero. A zero não, né? Mas pode ter uma queda chegar quase a zero. É diferente, tá bom? É bem diferente. Deixa eu só voltar aqui nesse ponto. Pronto. Então, outra coisa em relação à alavancagem, elas são influenciadas pelas taxas de juros. Como nós temos juros mais baixos agora, como nós tínhamos, pelo menos que os juros já estão subindo, mas como nós tínhamos juros mais baixos, a tendência é nós termos mais alavancagens no mercado, porque os imóveis eles vão pagar menos juros para se financiar. À medida que os juros vão subindo, essas taxas de alavancagem vão caindo dos fundos imobiliários, e aí nós vamos ter de qualquer forma os fundos imobiliários crescendo de uma maneira mais devagar, tá certo? Bom, então para concluir, o que eu quero dizer nesse vídeo é que o que pode acontecer? O que pode acontecer no fundo imobiliário é a redução temporária da renda, o que é muito diferente da sua cota ir a zero, como acontece nas ações, tá bom? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que num período você tem uma redução, porque o setor que o fundo imobiliário investe, ele está sendo afetado, como é o caso agora da pandemia. Então, você tem uma redução, porque está havendo uma redução temporária da procura daquele setor, mas logo que o ciclo mude da economia, a crise passe, esses imóveis estão lá. Eles estão lá e eles vão começar a ser procurados novamente, começar a gerar receita novamente e eventualmente essa renda vai voltar a existir, tá entendendo? Então o que acontece geralmente é uma redução temporária da renda. É diferente de uma ação que pode ir a zero, tá bom? Eu vou dar aqui um exemplo de um fundo imobiliário que foi muito atingido pela crise, que é o HTMX11, que é um fundo imobiliário bem antigo já na bolsa. E ele investe em hotéis. Você vê aqui que no período de 2011, 2012, 2013, 2014, ele chegou a arrecadar bastante aqui, ó. Ele distribuía mais de... Agora, lógico, oscila bastante, né, o dividendo, porque depende da ocupação dos quartos, é cíclico, né? Então você tem muitos sobes e desces, mas ele já chegou a distribuir bastante dividendo. Aí nos últimos anos ele tem reduzido, tá? Vários fatores podem explicar isso aqui, gente. A gente pode até explicar pela concorrência, vamos dizer assim, do Airbnb, dessas novas formas de aluguel de moradia. Você pode talvez explicar um pouco dessa redução aí, tá? Mas o que aconteceu? Aqui na pandemia houve uma proibição desses imóveis funcionarem. Então já há um tempo ele está sem distribuir rendimentos, mas os imóveis estão lá. Quando o mercado abrir novamente,
esses imóveis vão continuar lá, eles vão ser procurados e a receita vai começar a entrar novamente. E talvez começar a entrar com muita força, muita agressividade. Porque as pessoas estão todo esse tempo dentro de casa, sem viajar. Quando elas voltarem a viajar, a pancada vai ser grande aqui nos dividendos. Pelo menos eu imagino assim, tá? Eu posso estar errado, mas eu imagino assim. Então, não aconteceu que o fundo acabou. Os imóveis continuam lá, tem valor, entendeu? Eles só deixaram, a renda só foi interrompida temporariamente, certo? Então, o fundo ele não quebrou. Vamos ver aqui a distribuição, o caixa do fundo. O fundo, ele também tem um caixa, um dinheiro parado. Então, ele tem os imóveis mais o dinheiro que está parado ali para emergência. Aí, você pode ver que a partir do momento da pandemia, aqui em março, começou a cair o caixa. Ele tem queimado o caixa consistentemente. Para quê? Para manter o fundo. Porque o fundo, mesmo que ele fique sem arrecadar, ele tem uma despesa ali para ele se manter. E aí o fundo está queimando caixa aqui. O que pode acontecer? Pode acontecer do caixa acabar e ele precisar vender algum patrimônio dele para manter. Mas isso aí, pessoal, você pode ver que ainda tem caixa para se manter durante alguns meses. Certo? Ele tem caixa para se manter durante alguns meses. A economia, a vacinação já está aí, sendo feita em massa. A tendência é abrir novamente o mundo inteiro. E aí não vai dar tempo de acabar esse caixa. Ele vai começar a receber novamente. Entendeu? E vamos dizer que ele passar, sei lá, mais um ano, os hotéis todos fechados. O pior que pode acontecer é ele vender um dos imóveis que ele tem vários imóveis, para pagar esse custo que ele tem para manter funcionando. Ele tem vários imóveis, então é praticamente impossível, né? Vamos dizer, praticamente impossível o valor patrimonial ir a zero. Porque ele tem ativos reais que tem o potencial de gerar renda. E tão logo a economia volte, a renda vai retornar a ser gerada. Entendido? Então espero que esse vídeo tenha sido informativo para você que tem medo aí dos fundos imobiliários quebrarem, ou então o valor da sua cota ir a zero. Me fala nos comentários o que você achou do vídeo. Espero que tenha gostado, tá bom? E clique na descrição, tá? Aqui do nosso vídeo, que nós temos um e-book gratuito que vai lhe ensinar muita coisa bacana aí sobre fundos imobiliários, o que você precisa saber, bem interessante, tá bom? Então, clique abaixo na descrição e baixe o nosso e-book gratuito, Manual dos Fundos Imobiliários, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.